Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por você estar aqui comigo. E nós hoje vamos meditar na palavra de Deus no tema O Senhor Proverá. Tem um hino que eu gosto muito. Ele diz assim: não desanimes, Deus proverá. Deus velará por ti. Com suas mãos te cobrirá. Deus velará por ti. É verdade, Deus tem cuidado de nós, não é? E eu acho esse hino tremendo, ele fala muito ao meu coração. Quando eu olho minha vida, o meu passado, as minhas experiências, da nossa família e também de muitas pessoas, né? Eu vejo quando Deus tem cuidado de nós. Tem a história de uma menina que ela convidou sua amiga para ir na igreja. E o pastor começou a pregar sobre Gênesis 22, quando Deus, ele prova Abraão. Ele pede que Abraão sacrifique seu único filho, Isaque. E quando estava lá naquela história, contando, diz que a amiga dessa menina ficou tão revoltada, ela falou: que história horrível, eu vou embora, eu estou indo embora. Então, essa menina disse para sua amiga: shh, espera, com Deus na história, todo final é feliz. E é verdade, né? A gente sabe que Deus providenciou para Abraão um cordeiro, né? E foi muito lindo, né? Um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E daí, no versículo 14 de Gênesis 22, diz assim: e pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá, né? O Senhor proverá. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você. O nosso Deus que proveu perdão, a salvação em Cristo Jesus. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nosso Deus tremendo, Ele supre, né? Ele supre o perdão, Ele provê Jesus Cristo para nós, a salvação. E cada uma das nossas necessidades é um Deus que vê, é um Deus que provê. Tem uma história maravilhosa sobre George Miller. Ele foi um missionário e ele teve cuidou, né, de um orfanato com mais de 1000 órfãos. E por volta de 1870, 1850. E conta-se que um dia aquele orfanato lotado de crianças estava sem alimento, sem o pão para o café da manhã. E os funcionários estavam desesperados e conta-se que George Miller disse assim: eu não vou pedir para homem nenhum, eu vou orar a Deus, a minha aliança é com Deus. Ele entrou no quarto e orou. E conta-se que em seguida várias carroças com pão foi parando na frente do orfanato. E eles disseram que os pães tinham assado de um pouco mais. E a família real falou assim para darem aquele pão para o orfanato. É um Deus que supre a nossa necessidade. E você pode falar assim: ah, mas isso aconteceu há quase 2 séculos atrás, não é verdade? Mas eu vi isso acontecer recentemente. Nós morávamos em Jaboticabal e nós participávamos da diretoria, eu fui presidente um período, do Recanto Menina Luz. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com a coordenadora e ela falou: Regina, como nós estamos de finanças, será que daria para comprar amido de milho para nós fazermos bolachinha para as crianças nesse feriado, né? Ia começar um feriado e é bem gostoso, elas aprenderiam a fazer. E nós tínhamos ali um abrigo de 32 meninas em situação de risco. E
Daí eu disse, lamento muito, minha amada, mas não dá, né? Não dá, a quantidade teria que ser grande. E continuamos conversando ali no escritório sobre outros assuntos e de repente toca a campainha e eu fui atender. E era um funcionário da Unesp e ele falou assim, ele me conhecia, professora, eu tô com um saco de 60 quilos de amido de milho, interessa para vocês? Eu falei assim, resposta de oração, precisamos muito. No outro dia, nós precisávamos de um tênis, número 37. E eu disse assim, eu vou atrás desse tênis, né? Era de manhã cedo. E para essa garota que ela precisava fazer educação física, mas o professor exigia que ela fosse de tênis. Mas o dia passou, eu trabalhei, fui para casa. Quando chegou a noite, eu me lembrei do tênis. Daí eu liguei para a coordenadora e disse para ela, eu estou saindo para o shopping, pequeno shopping lá que tinha na cidade, para comprar o tênis para fulana. Ela falou, Regina, você saiu para ir para a faculdade, chegou um saco de roupas e embaixo tinha um volume assim, eu apalpei, era um tênis número 37 de marca, quase novinho, não precisa buscar. E assim foi, a gente precisava de óculos, vinha um professor e falava assim, arrumamos um dinheiro para comprar óculos para as crianças, está precisando? A gente precisava de uniforme, chegou um professor na minha sala, Regina, eu tô assim, com disposição de levantar um dinheiro, vocês estão precisando de uniforme? E era assim, conseguimos carteirinha da Unimed para todas elas. E Deus ia providenciando todas as nossas necessidades. Esse é o nosso Deus provedor. Ele nos dá o pão físico, Ele nos dá a cura emocional, Ele nos dá a cura espiritual. Um Deus provedor que se importa. E Ele disse assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus que provê livramento. Em Daniel, capítulo 6, versículo 22, ele fechou a boca dos leões, mas ele hoje está provendo livramento. Eu ia para Recife, e num ônibus, e muito bom, e por motivos assim, né, de emergência, né, que até hoje eu não entendo, eu assim concordei em mudar de ônibus. E o ônibus que eu ia, ele sofreu um acidente, tivemos mortos, muitos feridos. Deus me livrou. Esse é o nosso Deus, que quando você busca, você entrega a sua vida a Ele providencia a cura. Eu já comentei com vocês, o Leoman, 15 dias no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, sem saber o que ele tinha. E a Débora orou à noite e falou, Deus, eu sei que o Senhor pode curar meu pai se o Senhor quiser. Eu sei que o Senhor pode. Então cura ele, por favor, porque eu não aguento mais de saudade dele. Amém? Essa foi a oração da Débora, ela tinha uns 5 anos na época. No dia seguinte eu fui para o hospital visitar o Leoman. Ele estava pálido, me esperando, né, com a malinha pronta para ir embora. E ele não conseguia pôr o pé no chão. Não conseguia pôr as pernas no chão. Quando eu fui buscar o carro, encontrei com o médico, ele falou, um milagre, não dá para entender. Esse é o nosso Deus, um Deus de milagres, é um Deus que provê direção nas nossas escolhas, na nossa história, se nós pedirmos. Deus provedor, e Ele sabe o que a gente precisa antes que a gente peça. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 8. Um Deus que provê porque Ele nos ama, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que provê livramento. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz o seguinte para Moisés, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios.
e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Esse é o nosso Deus, um Deus que sabe o que nós precisamos, é um Deus que se importa conosco, é um Deus que vem ao nosso encontro para nos livrar, para prover aquilo que a gente precisa. E Ele provê porque Ele tem, porque Ele pode. Ele é um Deus de milagre, é um Deus que multiplica pães, peixes, multiplica o azeite da viúva. É um Deus que provê, que supre tudo que nós precisamos. Tantos exemplos que a gente poderia dar aqui, que nós temos experimentado, né? Mas eu quero dizer para vocês, esse é o nosso Deus provedor, mas que Ele nos dá não só para nosso uso próprio, mas também para que nós sejamos canais de bênção na mão dEle. Tudo que vier à nossa mão para fazer, com as nossas forças, que nós possamos fazer como canais da bênção de Deus. Isso fala muito ao nosso coração. Eu conheci uma missionária, a irmã Dorcas, e ela estava num congresso e ela tinha um dinheiro na bolsa, o congresso terminou e esse dinheiro era para pagar o ônibus para ela voltar e também o aluguel da sua casa. Mas ela encontra com um jovem pastor e ela sente o desejo no coração, Deus falando a ela, tá para ele esse dinheiro que você tem. Daí ela disse que questionou, e o que eu vou fazer? E Deus então falou ao coração dela, tá para ele. E ela então pegou o dinheiro e falou, Deus está falando para eu dar esse dinheiro para você, e deu para ele. Esse pastor, jovem pastor, começou a chorar e falou, era o dinheiro que eu precisava para pagar umas contas, muito obrigada, minha irmã. E eles se despediram, e ela estava terminando de fazer as coisas dela para ir embora, e ela ouve seu nome ser chamado, Irmã Dorcas, e ela se volta, e é um dos organizadores do congresso e falou, olha, sobrou um dinheiro do nosso encontro e nós repartimos para as pessoas. Então dá um valor para ela, que é exatamente o dobro que ela tinha dado para o rapaz. Ela ficou tão feliz, né? E aquele dinheiro foi uma bênção tão grande para ela. Olha como que Deus faz as coisas, né? Lá em Provérbios 29, 7, fala assim, informa-se o justo da causa dos pobres. E não é só no financeiro, não é só, mas é o tempo, é o carinho, né? Para aquele que é solitário, aquele que é idoso, aquele que é doente, né? Que nós possamos ter o coração generoso para abençoar as vidas. Quando nós estávamos procurando um sítio para comprar em Minas, né? Finalmente compramos aqui em Uberlândia e viemos para cá. A gente foi num sítio abandonado, um sítio tão lindo, cheio de águas, né? Muito bonito o sítio, terra boa. E o sítio estava abandonado e a gente foi conversar com o caseiro, ele estava lá com os filhos, adolescentes, a esposa. E eu falei assim, olha, vocês têm horta aqui? Não, não temos. Mas a gente está esperando o sítio ser vendido, então nem compensa fazer horta. Nós não fizemos horta. E eu falei, faz quanto tempo que o sítio está sendo vendido? E ele falou, faz 5 anos. Fazia 5 anos que eles estavam ali sem uma horta, esperando o sítio ser vendido. Se eles cuidassem daquele sítio, fizessem uma horta, arrumassem a casa que estava toda despedaçada, né? O sítio poderia ter sido já vendido. E com certeza, quem comprou poderia convidá-los a continuarem ali, a permanecerem ali, num lugar adequado, gostoso, prazeroso, frutífero. Meus amados, quando nós somos canais da bênção de Deus, do amor de Deus, do servir ao outro, isso jamais é infrutífero, é como um bumerangue, vai e volta para nós, né? Volta para a gente. Lá em Provérbios 11, 24 a 25, a primeira parte diz assim,
A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Deus é um Deus provedor. Podemos aquietar o nosso coração, porque Ele provê. Ele provê o sustento, a libertação, Ele provê a proteção, Ele provê cada uma das nossas necessidades. Assim como Ele faz com as aves do céu, Ele faz conosco, né? Em Mateus 6:26 diz, olha as aves do céu, presta atenção, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não faleis vós muito mais do que as aves? Deus, Ele vê, Ele sabe a sua necessidade, Ele cuida, Ele provê. Mas Ele quer também que nós, eu e você, sejamos canais da sua bênção para abençoar outros. Em nome de Jesus. Que a gente possa ficar atentos, que ninguém passe necessidade ao nosso lado e que nós possamos ter o coração grato a esse Deus provedor e sermos canais da sua bênção para também sermos usados por Ele para ajudar outras pessoas. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.